Olá, investidores. Aqui é Eduardo Praciano. Neste vídeo eu vou falar sobre a aba Day Trade. Bom, algumas coisas têm que ser ditas no começo para um melhor entendimento da aba. Lembrem que para Swing Trade e para Day Trade, os prejuízos que você tem no mês corrente, você pode jogar para o mês subsequente, deduzindo o lucro que você teve, diminuindo assim o imposto que você deve à Receita. Essa informação é muito importante porque é em cima dessa informação que a tabela foi construída. Então vamos para alguns exemplos. Suponha que no mês do ano passado, aliás, em dezembro do ano passado, essa aqui nós estamos em janeiro. Suponha que você venha com um prejuízo acumulado de R$ 500, R$ 600. Vamos colocar aqui R$ 600 negativo. Muito bem. Então, vamos fazer aqui algumas operações. Supondo que no dia 3 de janeiro, essa parte lilás aqui são as opções, futuros. E o verdinho, as ações. Então, suponha que no dia 3 de janeiro, você teve um lucro ao final do dia de R$ 2.000, no caso aqui no mini índice. Tá bom? R$ 2.000. Todos esses valores você tem que colocar manualmente. Tudo isso vem descrito na nota de corretagem. Todos esses valores aqui. Aí no dia 5, nas ações, você teve um lucro de R$ 3.000. Colocou esses valores. No dia 6, 1.200. Colocou esses valores. No dia 7, teve um prejuízo no mini dólar de menos R$ 500 e colocou os valores. E assim vai trabalhando todo o mês de janeiro. Supondo que acabe o mês de janeiro, aqui nessas operações, você vai ver que teve um total líquido de R$ 5.605. Só que para efeito de imposto de renda, para DARF, nós só vamos gerar em cima de R$ 5.005. Por quê? Porque lembre, temos R$ 600 de crédito com a Receita. Então, 5.605 menos 600 fica R$ 5.005,22. É em cima desse valor que você vai calcular os 20%. Bom, 20% desse valor representa R$ 1.001,04. Só que efetivamente a receita você deve não é esse valor todo, você deve um pouco menos. Por quê? Porque já ficou retido 1% de todos os seus ganhos no mês. A corretora pegou 1% dos seus ganhos no day trade e informou a Receita Federal. Quando você for fazer a sua geração de DARF, você vai descontar esse valor que já foi anteriormente debitado. Para isso que eu coloquei essa tabela aqui. Essa tabela refere-se ao cálculo do IRRF, o famoso dedo duro. Bom, nessa tabela do mês de janeiro, o único local editável é essa tabela cinza. Aqui você vai ter que colocar manualmente quanto você tem de crédito com a Receita, quanto você já pagou efetivamente no mês passado. Vou fazer uma simulação de R$ 15, tá bom? R$ 15. Bom, total de dedo duro do mês corrente ficou em R$ 20. O que é esses 20? Lembre que as operações foram sendo feitas e para as opções, veja, 6,40 mais 7,60 fica R$ 14. E para as ações, R$ 6. Somando isso, dá os R$ 20. Então, a ser compensado é R$ 35, os 15 que você tinha trazido no mês passado, mais os 20 de acúmulo desse mês. 35. Por isso que o imposto devido é 1.021 menos 35. Então, efetivamente, de imposto devido, olha aqui, ó, situação junto à receita, gerar DAF, porque está roxinho, de R$ 966. Aqui tem um link para você fazer a geração da DAF, diretamente para a Receita Federal. Como você fez isso? Veja, o saldo de IRRF a ser carregado para o próximo mês será zero, porque, enfim, nós já usamos todos esses R$ 35 para pagar o DARF desse mês. E aqui, prejuízo a ser carregado para o próximo mês, zero, porque, afinal, em janeiro nós tivemos lucro. Vamos para a aba fevereiro. Na fevereiro, prejuízo a ser compensado do mês anterior, zero. Nós tivemos lucro, afinal. Bom, coloquei aqui alguns valores. Fomos trabalhando e no final de fevereiro tivemos um resultado negativo de menos R$ 487. Então, se nós tivermos um resultado negativo, está em vermelho justamente porque, situação junto à receita, sem imposto. Não devemos gerar imposto a DARF
para este mês, porque nós tivemos prejuízo. Só que você teve alguns ganhos, lembra? Na operação, você teve negativo, foi negativo o resultado final, mas dentro do mês você também teve alguns ganhos. E em cada um desses ganhos, a corretora tirou 1% e já informou a receita. Isso foi acumulando, e neste mês, por exemplo, deu R$19,84. Como no mês anterior foi zero, porque nós não carregamos no mês anterior, porque afinal nós tivemos lucro, fica 19,84. E esse 19,84 vai ser carregado para o próximo mês. Então, mês de março. Veja, aqui ó, mês anterior, 19,84. E assim começa todo o ciclo. Você vai colocando valores para percas e ganhos e vai formando todo o ciclo até o mês de dezembro. Sendo assim, fechou o ano. O que mais seja relevante falar aqui? Bom, aqui em cima é só isso, né? Sempre que for um prejuízo, fica em vermelho. Se for prejuízo do mês passado, ele entra aqui. Se o mês atual, no caso aqui, foi positivo, 1.200, então não leva nenhum prejuízo para o mês subsequente. Essa parte aqui é bem fácil de entender. Bom, o saldo disponível é o quanto você tem efetivamente na corretora, né? É o saldo é o dinheiro que você colocou no início, janeiro, investimento inicial. Sei lá, eu coloquei R$20.000 na corretora. E aí foi fazendo as operações e deu 5.600, né? Aqui, ó, acumulado do mês, 5.600. Então, o seu saldo disponível é os 20 que você tinha inicialmente mais 5.600. Então fica 25.600. Esse valor vai ficar sendo levado em consideração aos meses subsequentes. Tá bom? No mais, só isso. Todos os meses são iguais.